Hello, boys! Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Boys. E para você que ainda não curtiu o nosso canal, aproveita para curtir agora e já compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar também com o conteúdo que rola aqui. O nosso podcast ele é dedicado ao empreendedor brasileiro, né? E também quem mora fora, né? Quem é brasileiro e mora fora, quer assistir aí o nosso Pod Boys e aplicar ferramentas que vão te ajudar no seu negócio, assim como também se inspirar em muitas pessoas que passam por aqui e que têm uma jornada semelhante à sua de negócios, né? Ser empreendedor é ter desafios. E para vencer esses desafios, quando a gente aprende com o outro, a gente consegue vencer de forma mais fácil. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial e eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela e vai se inspirar na história dela. Porque quando a gente vê que alguém venceu, alguém conseguiu vencer um desafio que para a gente parece muito difícil, a gente vê que essa pessoa já alcançou e isso nos ajuda e nos motiva a permanecer no caminho. Então eu quero apresentar para vocês hoje Josi. Seja muito bem-vinda. Olá! Eu que agradeço por estar aqui participando do seu podcast, né? É uma oportunidade incrível para a gente inspirar outras mulheres, falarmos de negócios, trazer também os nossos desafios, né? Mostrar que o empreender não é o morango que muita gente pinta, mas Com também chantilly, né? mas ao mesmo tempo é algo que faz o nosso coração bater, né? Todos os dias. Né? Isso, e você, do jeito que você falou, já vejo que você é animada, né? É o que faz o seu coração aí bater, né? Sim, hoje, Empreender, né? na Hoje, verdade, né? mas não era assim há um Nem sempre tempo. foi assim. Nem sempre foi assim. Eu nunca fui aquela pessoa que eu sonhei com empreender. Porém, a maternidade muda um pouquinho a gente e a gente passa Pouquinho, né? a olhar outras coisas com outros olhares. Então, em plena pandemia, eu decidi empreender. Empreender com o que eu já sabia, que era ensinar sobre marketing, vendas, né? Eu sempre trabalhei nessa parte de treinamento de equipe no meu antigo trabalho. Então, eu falei, não, é isso que eu vou fazer, é isso que o meu coração arde, e tem dado certo. Hoje você empreende como mentora de mulheres na área de vendas. Isso, na área de estratégia de vendas, ensinando ali a mulher a se posicionar melhor através da comunicação, porque muitas delas têm um produto muito bom na mão, até estudaram para fazer aquilo, e o que eu vejo que é um erro muito grande hoje? As pessoas, elas estudam para aquilo que elas vão fazer, por exemplo, eu vou ser médico, faço lá a faculdade de medicina, só que ela não aprende a vender o seu serviço. Então é nessa parte que eu entro. Tem muitos profissionais aí bons que eles estão escondidos, porque tem vergonha de aparecer, não sabe de marketing, não tem muito aquela coisa da estratégia de posicionamento, e é isso que faz ele vender, não é ser o melhor médico, por exemplo, em termos de conhecimento, e é sim saber passar isso para as pessoas. Sim, eu falo. E esse é o meu trabalho hoje. Eu falo bastante isso no meu curso, Josi, porque, para minha audiência, né, no caso, porque é aquilo que você falou, o médico estuda para ser médico, Sim. professor para ser professor. A empreendedora não estuda para ser empreendedora. E um dos pilares que ela precisa aprender é venda, né? Sim. Mas tem 1000 outros pilares, né, que precisa entender que é de gestão, né? Então tem outras habilidades que precisa desenvolver fora só o que você faz, né? Verdade. Não basta ser uma boa terapeuta, uma boa esteticista. Você precisa, se você vai ter o seu negócio, você precisa de entender de gestão do seu negócio, Com certeza. entender de vendas, porque principalmente quem é da área, por exemplo, da terapia, a pessoa não se sente à vontade muitas vezes para vender o seu Verdade. produto. Né? Ela acha que está fazendo algo errado. Principalmente quem vende serviço, eu observo muito esse bloqueio. E até porque as pessoas têm um preconceito por vender, né? Quando a gente está lá na nossa infância, se você perguntar para uma criança... Vendedor é chato. Eu pergunto pro meu filho hoje, filho, o que você quer ser quando crescer? Ele não fala que vai querer ser vendedor como a mãe dele começou vendendo. Ele fala que ele vai ser médico como a Dida dele. Porque a gente já é embutido na nossa cabeça que vender é algo chato, que você vai incomodar alguém, que você vai ser aquele cara que mente para vender, né? Então, as pessoas já têm aquela receio. Então, portanto que não existe faculdade de vendas, né? Tem de tantas outras coisas, mas não tem isso. E eu creio que hoje, com essa questão até do marketing digital,
E isso tem favorecido muito o nosso mercado, porque as vendas passaram a ser vistas com outros olhares. Com aquela coisa assim, você está curando uma dor, atendendo uma necessidade de alguém, então você está ajudando alguém, você não está incomodando uma pessoa. No momento que você deixa de ofertar, a pessoa está deixando de comprar o que ela precisa para ficar feliz. Vender ofertar a solução, né? Quando você oferta uma solução, né? Porque nem todo produto, né, tá trazendo uma solução. Mas quando você desenvolve um produto que realmente é para resolver o problema de alguém, e a maioria dos produtos são assim, né? Sim. É para resolver a comida, é para resolver a fome, é para trazer união, felicidade, exatamente, comemoração. A comida está presente em vários momentos ali. Então, você está resolvendo também um problema de uma pessoa, né? Então, enfim. Eu ouvi uma frase sobre que você fala, assim, né, que eu achei interessante, que é a filha do caseiro, de filha do caseiro para empreendedora hoje. Sim. Me fala um pouquinho sobre essa frase, o impacto que você acredita que ela tem na sua vida e na vida das pessoas também. Sim, né? O que acontece? Eu, aos 5 anos de idade, eu fui morar de caseiro, né, então... Não tenho, assim, que falar que foi ruim, porque, pelo contrário, eu aprendi muito ali com aquela família e eu acredito muito também no poder da ambiência, porque tudo que eu vivi ali fez eu querer a posição que eu tenho hoje até. Ao mesmo tempo que eu tinha a minha realidade de menina humilde, eu sentava à mesa com eles, eu tinha acesso ali àquela casa, a coisas boas, então eu passei a despertar aquele interesse por coisas boas também. E eu aprendi muito, sabe? Para você ter uma ideia, a minha irmã, ela teve o interesse de ser médica porque o primeiro livro que ela ganhou foi do dono da casa de caseiro, que deu para ela sobre o corpo humano. Dali ela colocou na cabeça, eu vou ser médica, né? E hoje ela está fazendo faculdade de medicina. Então, a ambiência fez com que a gente tivesse sucesso. E isso é tão forte que eu fui a primeira pessoa da minha família a cursar uma universidade, depois a primeira a fazer uma pós-graduação. Hoje, alguns primos meus ingressaram também, né? Tenho advogados, dentistas e tal. Mas eu fui a primeira a sair dessa realidade. Eu acredito que é porque eu era filha do caseiro, porque eu via essa coisa ali. Foi um presente, não tem nada... Eu penso muito assim, que tudo na vida muda de acordo com a nossa percepção. Sim. Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Vou até aproveitar para beber água, né? É verdade. Cada um tem uma visão sobre a quantidade de água que tem no copo. Aquela menina, coitadinha, filha do caseiro, né? Porque eu já fui chamada de filho do caseiro e não era mentira. Mas eu usei isso ao meu favor, né? Sim. Sou filha Nem do todos caseiro, usam. Sim, mas eu vou mudar a minha realidade. Foi o que aconteceu. A percepção é o que faz até com que a sua narrativa mude, porque você poderia se colocar numa posição de vítima. Eu mostro para as pessoas que, independente do lugar que ela saiu, ela pode ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que inspira outras vidas, uma pessoa que realiza, que é formada e tudo mais. Porque eu não vejo demérito nenhum, porque o caseiro é como uma outra profissão qualquer, como o porteiro, como a professora, como, né? Ele está ali fazendo o serviço dele, não é uma profissão indigna, não é nada disso. Não. Mas existe um julgamento. Dos meus pais, sabe? Isso aí, mas existe sim, a gente não vai ser hipócrita aqui, existe um julgamento de profissões que te dão menos ou mais status, né? Eu vejo como um presente, porque digamos que seu pai não fosse o caseiro, mas se fosse alguém que trabalhasse numa padaria, que fosse alguém que trabalhasse... Você não teria acesso a esse ambiente, essa oportunidade de ver o mundo fora do ambiente que você viveria numa casa isolada. Né? E, inclusive, acesso ao conhecimento. Esses patrões dos meus pais, eles eram assinantes dessas revistas, né? A época fazia muito sucesso ter a revista impressa ali, revista Veja, a época. E eu li aquelas matérias, eu fui adquirindo muito conhecimento já nova, porque eles liam as revistas, aí terminavam e mandavam lá para casa, assim, mandavam até na intenção de quando eu precisasse fazer trabalho escolar, mas eu li aquilo. Eu lembro também que eu olhava as coisas ali na revista de viagens e eu falava assim, eu vou nesse lugar aqui, eu quero ir nesse resort aqui. E quando eu fui pela primeira vez, eu lembrei dessa situação, eu desejei estar aqui, desejei participar. E trabalhou por isso, momento, né? Principalmente. E aquilo já foi acionando um gatilho na minha mente, para eu
conseguir ter aquilo e traçar um caminho mesmo para chegar até lá. Então, para mim foi sensacional. Acho que eu não poderia ter tido um passado melhor do que a filha do caseiro. Exatamente. A gente tem que aprender, porque podem vir alguns comentários em tom pejorativo, de deboche, né? Ué, a filha do caseiro. E eu vejo realmente isso. Tudo depende da percepção, do que você faz com aquilo, como que você conta a história. A gente enxerga, como a gente conta a nossa Exatamente. história, a narrativa que a gente cria. E também é inspirador. Eu também sou contra o discurso de quem nasceu... Vamos lá, os filhos do caseiro. Né? Aí tem gente que vão criticar os filhos do caseiro porque nasceram num berço... Os filhos do caseiro não, os filhos do dono, né, da casa, né? Porque nasceram num berço de ouro também. Então tem gente que já vai na contramão criticar a criança. Mas também é difícil você nascer num ambiente que você tem que se superar também ali. Você tem as oportunidades, mas manter aquilo ali, né? Manter, por exemplo, negócios de família, quem herda a riqueza. Tem muita gente que perde, porque é difícil. Também tem muita pressão em cima daquilo, né? De dar continuidade a alguma coisa que foi dos pais dele. Não é tão fácil assim. É difícil para os pais também educarem, eu acho, porque quando você já tem uma vida com certas dificuldades, isso vai te criando uma resistência. Então você tem que pegar um ônibus, você passa um sufoco que te deixa mais resistente na vida. Sim, verdade. Isso é verdade. Isso te deixa mais forte num baque futuro, quando tu quebra uma empresa, quando tu tem um problema, porque é normal acontecer. Você pode estar numa crescente, está tendo muito resultado na vida, daqui a pouco você não ter. Então esse preparo de ouvir não, de ter as dificuldades, te torna um adulto mais forte. Para os pais de quem já tem mais facilidade, vamos dizer a gente aqui agora, para os nossos filhos, para a gente educar os nossos filhos, é um pouco mais desafiador. Sim. Por quê? Porque você vai ter que treinar ou não. A nossa infância é um pouco parecida. A gente já tinha as dificuldades do andar de ônibus, de fazer todo esse, né? Carregar marmita, essa coisa toda, né? Conseguir um desconto na faculdade. Eu não sei como é que foi a sua, mas eu tive que buscar desconto na faculdade. Eu trilhei todo esse caminho aí também. Meu filho já tem uma realidade um pouco diferente. Então a gente tem que treinar também no nosso filho o não desafiar, para ele aprender a vencer desafios. É verdade. Porque senão ele se torna um adulto frágil, né? Com certeza. Não está preparado para a vida. Não está preparado. Eu tenho muita essa preocupação, porque como eu tive muito pouco lá atrás, né? Era aquela coisa do acesso ao básico, eu acabo querendo fazer tudo pelo meu filho que eu não tive. E às vezes o meu filho já chegou a comentar coisas do tipo que eu sou rica. Então eu falei, nossa, o que eu estou ensinando pro meu filho, dando essa facilidade para ele? Tem que dificultar. Muitas coisas hoje, quando eu tô na rua, eu posso até ter o dinheiro e eu não dou. Eu sempre falo para ele fazer escolhas, olha, eu quero a Balafine, coisas pequenas, a Balafine e o Kinder Ovo. Não, hoje é só uma, a mamãe só tem dinheiro para um. Então eu faço isso também. O que a gente vai poder Eles choram pra caramba, né? Mas é melhor que chora. Meu filho, ele escolhe bem. Meu chora. Não, meu escolhe, faz aquela carinha e tal, mas engole bem, sabe? Aceita bem. Não, ele escolhe, mas tem hora que eu dou não também. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu dei não, porque ele não tomou café em casa e queria tomar na rua. Eu falei, não, você tinha um café em casa para tomar, então, e você não quis. E agora não tem dinheiro para você comprar para comer na rua. Eu não dei, entendeu? Senão, meio que vicia. Tipo assim, eu vou lá na rua e como a hora que eu quiser. E é aquela coisa assim, já que tem como comer na rua, não vou comer em casa. Não vou comer o que tem em exatamente, casa. É treino, né? E você falou aí dessa parte do ambiente, né? Eu lembro que quando eu era pequenininha, minha tia era quase que caseira também, minha madrinha, ela, né? Ela tomava conta da casa de uma pessoa na ilha e eu ia para a casa das pessoas que ela limpava, na ilha do governador. Então, quase a mesma situação, né? Só que não era minha mãe, né? Era minha tia. E eu ficava vendo aquelas coisas ali, aquela vida, mesa com prato giratório, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Tapete alto, da sala você vinha a piscina, o quarto das crianças, aquela coisa fabulosa, sabe? Com o interruptor tinha uma casinha. E eu desejei, falei, quero isso na minha vida, eu quero ter essas coisas. E aí chega um momento que a gente parece que dá como se fosse um clarão assim na tua mente, né? Quando você tá vivendo, cara, eu desejei isso um dia. Como se a gente tivesse co-criado, hoje, né? Nem como, eu acho, foi isso, né? Na verdade, foi isso, né?
E como que foi para você o seu primeiro trabalho, assim? Foi na área de vendas também? Foi. Meu primeiro trabalho foi como vendedora, não por opção, foi porque era o que tinha à época para quem não tinha muita experiência. Eu tinha acabado de sair da escola aos 17 anos e fui trabalhar como vendedora. Odiava vender porque eu era extremamente tímida. Isso aqui hoje, que parece muito fácil, lá atrás, desce aqui. Olha aí, tá vendo, gente? Tem solução para você que é tímida, né? É por isso que hoje eu falo sobre isso no meu Instagram, né? Motivo as mulheres a tirarem essa trava, porque é possível, e foi para mim. Então, eu era uma das vendedoras que tinha o pior desempenho por conta da minha timidez, porque quando chegava o cliente, ao invés de eu ficar feliz que chegou a minha vez, que eu ia ganhar a minha comissão, o que eu fazia? Eu tentava me esconder de alguma forma só para eu não ter que falar. Mas, ao mesmo tempo, como eu precisava muito, eu comecei a estudar bastante. Ali, né? Eu lia aqueles catálogos sobre produtos que vendiam ali. Então, eu passei a ter tanto conhecimento que, com o tempo, foi ficando natural, quando alguém tinha alguma dúvida, eu falar. Então, o cliente acabava vindo, na próxima vez, ele vinha comprar comigo por ver que eu tinha conhecimento sobre aquilo que ele queria comprar. Então, isso me ajudou. E foram passando alguns meses, eu pensei assim, olha, eu não quero ficar como vendedora toda a vida. E se eu quiser alcançar um cargo melhor, uma posição, não só aqui, mas em outras empresas, eu tenho que destravar a minha comunicação. E eu fui tentando trabalhar lá várias coisas dentro de mim, né? Como imagem, postura, a forma como eu me apresentava, a comunicação. Eu posso falar para você que a comunicação, ela me abriu muitas portas, assim, as maiores portas que eu alcancei foi através da forma como eu me posiciono, não digo nem só comunicação, posicionamento. É porque a comunicação é um todo, né? A verbal, a não verbal, né? Aquilo que você veste. Não Tem é? gente que fala muito assim, a imagem não importa, o que importa é o conhecimento, o que Claro importa é o que que importa, né? muito. Você compra já quando você olha a pessoa ou o produto pela primeira vez. Com certeza. Né? Tem tanta diferença. Se a gente tivesse um copo de plástico aqui e a taça, um copo descartável, qual água você ia querer beber? Da taça. Se chama muito mais atenção. E a gente é a mesma coisa. Exatamente. Claro que no meu Instagram hoje, não é todo dia que dá para você aparecer maquiada, produzida, com cabelo alinhadinho, né? Tem dia que você não vai estar suada, vai estar fazendo uma atividade, vai estar cuidando da sua vida casa. Real também, né? Instagram é vida real, né? Por exemplo, para dar uma aula, fazer uma live, é primordial eu ter essa preparação. E comigo, a minha imagem influencia muito no meu desempenho. Porque quando eu me olho no espelho, eu me sinto bem, eu me sinto mais poderosa, mais capaz, eu me sinto aquela pessoa que está pronta para o combate, vamos chamar mesmo assim. Que o dia não esteja tão legal, né? O que você não está tão bem, né? Isso muda num grau que quando eu tô meio para baixo, eu me arrumo, eu me produzo, parece que eu coloco uma capa e eu percebo assim, não, agora eu estou bem, sabe? Para falar do meu produto, para vender a minha ideia. Isso faz toda a diferença. Então, a imagem na comunicação representa aí um grande percentual para a gente ter sucesso no que a gente está falando, no que a gente está tentando vender. Então, me fala uma coisa. Quando você começou a vender, então, não foi por paixão, foi por necessidade. Você queria total dinheiro mesmo, né? Total necessidade. Passou discriminação, alguma coisa assim, quando você começou, já que você era tímida, aí você entra já num time de vendas que já, de repente já está funcionando, foi criticada, sofreu alguma coisa assim? Sim, eu tinha aquela coisa, eu fui chamada até de vendedora de 99, não só por conta da falta de vendas, mas por conta também de eu não saber me arrumar. Porque quando eu entrei, primeiro que eu já não tinha muito dinheiro para comprar umas roupas legais, e também não sabia me arrumar legal. Então, ou era aquela roupa de uniforme e eu não estava alinhada, não estava maquiada. E isso também interferia, sabe? Porque as pessoas olham pra gente, né, com um olhar um pouco de desprezo. E quando eu entendi essas coisas, várias chaves foram mudando. Chorou? Chorei alguma vez? Assim, foi pro banheiro escondido chorar. Tem muita gente que vai pro banheiro escondido chorar, né? E fala assim, nunca mais vou passar por isso. Aquele dia do basta, né? Sim, já teve. Já sim. Já. Sempre tem, né? Não tem jeito. Mas esse dia do basta é um dia bom. São coisas que a gente muda, né? Que fazem a gente crescer. Isso. Porque quando a gente vê que
aquele lugar tá pequeno pra gente, que ali já não faz mais sentido, a gente acaba sendo empurrado para fora, né? Então, é o que eu falo da zona de expulsão. A zona de expulsão causa crescimento na gente. Toda vez que a gente estiver passando uma perseguição, passando algo nesse sentido, você está sendo preparada para alcançar novos voos. É o que eu chamo da zona de expulsão. Então, isso daí é muito, assim, pra gente. Se a gente for olhar a longo prazo, lá na frente... Você pode adotar uma postura de... Ai, por que estão falando de mim de vítima, de coitada? Sim. Ai, só porque eu sou filha do caseiro. Ai, porque eu não sei me arrumar, tal. Ou você poderia mudar a postura e vou me arrumar. Uhum. Vou aprender como é que faz isso. Vou estudar o produto. Vou ser boa, vou saber explicar. E quando você realmente domina, isso é um dos pilares para vender bem, né? Você tem que dominar o produto, entender. O que você vende é fundamental. Tem gente que não sabe o que está vendendo, não sabe explicar, não confia. Então, se você não sabe o que é... Quando você não passa confiança, quem vai comprar de você? Se você não está acreditando no seu produto. Exatamente. Como você passa a acreditar? Tendo conhecimento. E qual era o produto que você vendia? Nessa loja era uma loja de piscinas. Então, tinha piscinas, acessórios de piscina, várias coisas. Tá. Ainda bem que não era uma coisa assim muito variada, né? Assim, não. Porque você fica mais fácil até de você estudar, né? Sim. E ser boa naquilo ali, quando o negócio é nichado, né? Sim. Se fosse, por exemplo, material de construção, são muitos produtos, muitos itens. Né? Muitos itens, né? Muitos itens, não. E a sua faculdade foi de quê? Administração. E eu queria mesmo trabalhar na área, né? Quando eu era pequena, um dos sonhos que eu tinha era que eu via nos filmes sempre uma mulher à frente falando alguma coisa e uma galera assim em volta dela numa mesa, meio que respeitando aquilo que ela estava falando, por conta da postura dela. E eu pensava que eu seria assim. E um dia eu alcancei isso, né? Eu passei 7 anos no comércio, depois eu larguei ali aquele comércio, fiquei um tempo procurando trabalho e eu depois consegui um trabalho num lugar que eu já tinha colocado currículo há uns 3 anos. E ali eu cresci bastante. Meu último cargo foi gerente de marketing e vendas. E eu cheguei a exatamente essa imagem que eu criei lá atrás. Eu numa mesa, coordenando uma equipe, apresentando projeto para diretoria e tal. Então, são coisas que vêm, né, à nossa memória quando a gente realiza. E foi nesse período mesmo que você decidiu, que ficou grávida, né? E decidiu... Eu não saí do trabalho logo que eu engravidei, não. Eu fiquei grávida, cumpri ali o meu período de licença, voltei a trabalhar porque eu queria muito fazer uma festa de aniversário de 1 ano, e foi realmente assim, aquela festa do jeito que mãe sonha, e eu não quis, né? Eu falei assim, não, eu tenho agora esse projeto, não vou sair agora. Só que depois veio a pandemia, e como eu era gerente de marketing e vendas, acabou que assim, na pandemia alguns foram para casa e eu, como um cargo ali de liderança, acabei ficando na empresa. E aquilo me fez refletir, sabe? Aquela coisa de mãe, né? Olha, eu tô perdendo tempo com meu filho, não sou eu que tô levando meu filho para a escola, não sou eu que posso colocar meu filho numa natação e levar um judô, algo que eu faço hoje. Então, aquilo dali me fez repensar e as pessoas, quando eu falei, não acreditaram, porque eu era aquela da estabilidade, aquela pessoa que queria segurança, saber que tá caindo X final do mês, final do mês, e que eu tinha tudo certinho. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, programada para isso. Então, quando você sai e vem empreender, você vê que... Vem um baque, não vem não? Não, muito. Que não existe programação. Não existe. A gente se organiza para ter. Que, assim, a possibilidade de escala seja muito maior, porque você é responsável pelo seu faturamento. Então, se você determinar, você faz ali o quanto você consegue, tem aquela coisa da insegurança mesmo, né? De você saber, nossa, esse mês aqui eu bati a meta, mês que vem só Deus sabe como vai ser. Então tem muito disso também. Tem quanto tempo que você tomou a decisão de empreender? 2 anos e 2 meses. E foi em agosto de 2020. No meio da pandemia mesmo, praticamente. No meio da pandemia. Né? 2 e 3, né? Que a gente está agora em novembro. E você já tinha o produto que você queria trabalhar, a área que você queria trabalhar, não? Quando eu comecei a pensar, nesse meu trabalho eu treinava equipe, treinava sobre o produto em lojas que compravam da gente. A gente era uma fábrica, a gente é uma fábrica, né? Ainda existe, claro. Então, o que acontece? Eu vi assim, olha, eu gosto disso daqui, ensinar, né? Eu gosto de ensinar alguém. E eu comecei a estudar na internet. E nisso eu fui pro YouTube, passei a assistir vários vídeos de pessoas
que eu me inspirava, palestrantes e tal, à época Tati De Andela, Pablo Marçal, que era muito forte nessa parte de vídeos e outros. E eu passei assim, não, eu quero isso, eu quero inspirar pessoas, eu quero falar para pessoas e eu quero especificamente para mulheres e dentro da área que eu tenho conhecimento, que é marketing e vendas. Então, quando eu decidi, o meu Instagram ele era fechado, era um Instagram ali que não tinha nem 1.000 seguidores, era família, alguns amigos, aquela coisa que eu quase não postava, não tinha constância nenhuma. E uma coisa que eu errei foi que, enquanto eu trabalhava, eu não aproveitei a autoridade que o meu trabalho me trazia. Então, eu fazia palestra, participava de eventos e tal, e não postava nada, porque não tinha necessidade. Não precisava, né? Você achava que não precisava. Achava que não, a empresa tinha lá site institucional e tudo mais. Então, ó, eu Josiane, não vou precisar postar nada. E quando eu vim seca para o mercado. Eu vim muito crua nesse sentido de falta de material, porque eu não soube aproveitar lá atrás. Então, eu comecei do zero. Aí comecei ali, produzir conteúdo. Mas o principal, vamos lá também. O principal você tem, né? Tá dentro de você, conhecimento. Né? Você não tirou a foto, mas não é mentira sobre o teu passado, né? Então, assim, é um detalhe, né? São detalhes. Agora tu não deixa de fotografar mais nada. Não, agora onde eu tô registrando. Eu falo que esse é o meu marketing. Esse é o meu jargão que eu uso aí para todos os lugares. As minhas amigas ficam me zoando, né? E falam, olha, vai fazer o marketing dela. Porque hoje eu aproveito as oportunidades, né? Porque é autoridade, né? Sim. Que é um dos pilares para você vender, né? E pra gente, tudo ali é conteúdo, né? Até quando você tá comendo no restaurante, é conteúdo. Eu capto muitas coisas no ar, no sentido de analisar os lugares que eu vou e trago isso para a realidade de vendas e trago ali pro meu dia a dia. Isso ajuda bastante. Com toda certeza. Você, quando tomou a decisão de sair, foi criticada? Teve apoio da família? Como que foi isso, né? Não. Para você? Na verdade, ninguém acreditou quando eu tomei a coragem. Por quê? Justamente por eu ser essa pessoa tanto da estabilidade e tinha essa insegurança de largar tudo, ninguém acreditou. Quando eu cheguei em casa, falei assim, olha, eu conversei com o diretor e fiz o acordo lá, tô saindo. Mentira. Meu marido também, não tô acreditando, tá de brincadeira. Eu falei, não, tô falando sério. Então foi aquela coisa, né? Eles levaram aquele baque. É um ato de coragem, né? Mas família é aquilo, né? Apoia, só que não entendem, até hoje. Mas você tinha uma estabilidade com seu marido, você tem uma loja, né? Sim, mas a loja veio depois que eu saí do trabalho também. Antes eles tinham o trabalho dele, antes que ele daria para assistir. Então, assim, já fazia serviço. Porque senão vira loucura, gente. Eu sempre falo isso com as empreendedoras. Eu não fui maluca, não. Tem gente que vai em cursinho e, tipo assim, agora eu vou ser empreendedora. Não. Aí chuta o balde, larga o emprego, aí não tem estabilidade. Aí sofre, porque nos primeiros meses não dá, né? Não só a estabilidade da família. Eu tinha ali, também fiz um acordo, eu recebi o meu seguro. Dava para te sustentar por um tempo, né? Eu tinha uma renda por um tempo para poder até eu dar certo, porque não é assim, com um mês você vai estar ganhando dinheiro no digital. Quem te falar isso é mentiroso. Muito, é mentira. E tem muita, né? Assim, né? Tem muita gente que, infelizmente, ganha dinheiro. E ganha dinheiro em cima disso. Mentindo para as pessoas, né? E achando também, uma coisa muito importante, eu estava pensando sobre isso hoje, Josi, eu ia até gravar vou gravar um vídeo sobre isso. Sobre a falta de seriedade das pessoas para oferecer um produto digital. Produto digital é ótimo, gente, é ótimo. Tem muita gente boa no mercado? Tem muita gente boa no mercado. Mas também tem muita gente picareta e mentirosa. Vamos olhar aqui para o caso da Josi. A Josi tem uma jornada dentro das vendas. Ela tem uma jornada. Então, ela pode dar um curso de vendas porque ela estudou, ela aprendeu, ela aplicou e ela teve resultado. E o que eu vejo hoje? Assim, já que está comprovado, né, principalmente agora após a eleição, que metade do povo gosta de ouvir mentira e metade do povo gosta da verdade. Então, 50%, eu vou falar para 50% que acreditam na verdade. Não confie em qualquer coisa que as pessoas realmente estão oferecendo na internet. O que eu observo muito? Eu venho antes de trabalhar com negócios, ensinar empreendedores, eu trabalhei com emagrecimento 22 anos em clínica de estética, então
sou fisioterapeuta, então eu estudei toda essa parte de estética, de redução de gordura, redução de medida, e depois eu fui trabalhar com emagrecimento na parte de emocional. E eu fui estudar isso. Eu fiz PNL, eu fiz coach, fiz master coach, eu fiz cursos de alta performance, eu fiz curso de desenvolvimento humano, inteligência emocional, tudo para ajudar a pessoa na mudança do hábito, na quebra do hábito. E o que eu vejo hoje? A pessoa vai lá, toma um remédio para emagrecer e ela quer ser mentora de emagrecimento. Exatamente. Eu não consigo entender. Não, e o que mais tem? Tem o que mais tem? Não vende nenhuma bala juquinha, mas isso, gente, isso é brincar com a vida das pessoas demais. Emagrecimento, por exemplo, é algo muito sério. Não é só sobre comer menos e gastar mais. Por isso existem profissionais habilitados e capacitados para isso, nutricionista, né? O treinador físico, o médico, né? Os terapeutas que trabalham sério, as pessoas que trabalham com inteligência emocional. Não é porque você emagreceu que você vai começar a trabalhar. Eu emagreci, então agora eu posso ajudar mulheres a emagrecer. Vou aqui, acordei hoje eu quero incentivar, vou montar um método, tá, gente? Eu fico bege, a pessoa não estudou, ela emagreceu 3 quilos e ela quer incentivar outras mulheres a emagrecer. A pessoa acha que porque ela vende razoável, ela pode ensinar a outra a vender. Não sabe nada de estratégias. Não estudou marketing, não sabe nada. E ela quer montar um curso, porque o digital é ótimo. Ensinar pessoas é maravilhoso. Não só porque você pode monetizar e ter o seu negócio ensinando aquilo que você sabe, mas porque você pode propagar o bem. Você pode ajudar outras pessoas com seu conhecimento. Mas para isso, você precisa realmente ter esse tipo de conhecimento, né? Não é sobre, vou dar uma aula sobre trocar lâmpada. Ok, você pode não ser tão bom para trocar uma lâmpada, mas quando você se propõe a mexer com pessoa, emagrecimento, você já entra no emocional da pessoa. Sim, terapia, são várias coisas envolvidas. Relacionamento, eu vejo pessoas que estão sendo terapeutas de relacionamento porque elas venceram um divórcio. Uhum. Não é assim, não é? A sua experiência, ela vai te ajudar no processo, mas o que vai tornar você um profissional competente, diferenciado, é o quanto você estuda e você tem conhecimento disso. Então, eu acho que até porque as pessoas confundem um pouco aquela frase, né, que a sua dor, onde está a sua dor, está a sua missão, né? Onde está a sua maior dor também pode estar a sua missão. Não é porque você passou por uma situação que você está apto a ajudar alguém a sair daquela situação. Você precisa estudar e ter conhecimento para isso. E é tão perigoso isso que eu vejo inúmeras pessoas trabalhando com pessoas que são depressivas, que são ansiosas e que, tipo, tá querendo resolver o problema da pessoa mandando ela acordar e olhar pro sol e dar bom dia pro sol. E não é sobre isso. Porque, na verdade, para dar certo uma metodologia, tem que ter o quê? Conhecimento e mais experiências. Exatamente. Agora, se faltar uma das duas coisas, não vai dar bom resultado. E é por isso que esse mercado está tão descredibilizado. E as pessoas, eu vejo muito assim, as pessoas estão lá, né? A gente anuncia alguma aula, alguma palestra, algo nesse sentido. As pessoas já estão saturadas de ouvir, porque sabem que de muita gente vai vir mentira, vai ser sempre com aquela intenção de vender e acaba queimando um pouco o nosso mercado. E, infelizmente, o que ganha, né? Você que trabalha com vendas aí sabe bem, o que ganha é a narrativa. Sim. Às vezes você nem tem um ótimo produto, mas você tem a narrativa melhor. Vamos voltar para a eleição, né? Não posso deixar de falar. Ganha quem tem a narrativa, né? Nem quem tem o resultado. Porque o povo, ele vai primeiro pelo que ele ouve, pelo que ele sente ali daquilo que está sendo falado. E eu falo para você, né? Não tô aqui para defender partido, nada disso, a eleição já passou. Mas se o candidato que perdeu, talvez ele tivesse observado mais a postura dele, a comunicação, tivesse ali um profissional de frente, trabalhando nesse sentido com ele, ele seria vendedor. Né? O vencedor. Ele não deixa de ser o vendedor, né? Ele vende, né? Porque faz toda a diferença. Quando a pessoa ela não tem uma comunicação segura, não passa confiança para as pessoas, não vende a ideia. Então, assim, ela fica dando volta. Faltou copy de vendas ali, né? Faltou uma estratégia de copy, faltou um storytelling ali. O problema é que, assim, né? A gente compra um produto enganado, lá na frente vem o resultado. Ninguém se mantém. Você pode ter uma boa narrativa. Sim. Você vai vender, você vai ter um esforço maior
para estar Com o sempre tempo, vendendo vai cair. mais. Você tem que vender sempre para quem não te conhece ainda. E o melhor tipo de venda é vender para o recorrente. É quem está sempre confiando em você e comprando Verdade. de você. É a venda que dá menos esforço, né? Então, Não, e é a venda que propaga o seu nome para outras pessoas. exatamente. Quem me vende hoje são as minhas alunas de mentoria. E dificilmente eu faço ali, eu não sou aquela pessoa de estar o dia inteiro fazendo pitches, usando estratégia de história para vender todos os dias. Porque mesmo que eu não faça isso, eu tenho gente me procurando no direct. Mas o que é isso? Pessoas que têm resultado, que estão comigo, são minhas alunas, elas propagam meu nome por aí. Então, é o que você está falando, né? A gente alcança o sucesso assim. Agora, se você vende uma coisa, você pode ter o melhor discurso e depois você não entrega aquilo que você prometeu no seu discurso, você fica queimada no mercado e depois é difícil de voltar. E é o que a gente vê muito por aí, né? Muito. Então, cuidado, você. Digital é ótimo, mas começa a avaliar os resultados através de pessoas, de quem fez, né? A prova social é muito importante nisso, né? Que são os alunos, as pessoas já fizeram, né? Então, não vai assim, eu vi um vídeo, vi um negócio, vou acreditar nisso. Também muito da carência, né, do povo. Eu acho que quanto mais carente você tá, mais fácil acreditar nas promessas que te fazem, né? Então, resolve tua carência. Resolve teus vazios, emocional primeiro. porque fica mais fácil tomar uma decisão. Me fala aqui, eu sei que você está palestrando também, né, internacional, eu sei porque eu estava com ela, né, gente? Ninguém me contou, né? Ninguém me contou como é que foi a experiência qual foi a sensação da filha, né, do caseiro, tá podendo fazer. Foi sua primeira viagem internacional? Foi. Como é que foi essa realização de sonho, né? Na verdade, eu nunca sonhei com Dubai, sendo bem sincera, e não porque Dubai não é maravilhoso, que a gente viu o quanto é maravilhoso. Então, hoje eu posso dizer que superou todas as minhas expectativas Dubai. Mas, como eu sabia que era uma viagem um pouco distante financeiramente, e até porque eu tenho algumas crenças limitantes assim do passado ainda, que é aquela coisa da escassez, de ser limitado, de você não poder ter acesso a certas coisas. Se tem, vou quebrar ela, tá? Toda. Vou acabar aqui, eu vou quebrar essas crenças. Então, eu nunca botei muito Dubai no papel. Olha, eu vou para Dubai. Eu pensava até em outros lugares mais discretos, né? Então, quando apareceu essa oportunidade, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: olha, eu sou filha do Deus vivo, né? Sou cristã e tudo que eu faço na minha vida é para propagar o nome dele. É para que as pessoas vejam que existe um Deus que eu sirvo, que pode todas as coisas. E através da minha vida ele faz maravilhas. Então eu pensei assim: Deus não ia me mostrar essa oportunidade de Dubai se não tivesse condição de realizar. E isso faltando 3 meses para a viagem. Então, como é que você se programa para ir para Dubai dentro de 3 meses? E quando eu coloquei isso, eu fui orar. E orando, Deus meio que me confirmou. E assim, foi oração mais ação. Eu pensei assim, eu tenho loja de banheiras junto com meu esposo. Eu pensei, quantas banheiras eu preciso vender e quantas mentorias, né? O que eu tenho que fazer aí para poder ir para Dubai dentro de 3 meses? E pasmem, vocês que estão me ouvindo. Quem não tem uma dívida não constrói uma meta, não alcançou a meta. Né? Foi automático. Eu orei, comecei a pensar em umas estratégias e nunca minha loja de banheiras vendeu tanto como naquele mês. E olha que coisa. Pude tomar a decisão de ir para Dubai. Eu não tinha nem passaporte. Pra você ter ideia. Então, eu tive que correr atrás de tudo e deu certo. Eu acredito muito numa frase, eu sempre uso ela com a minha audiência, né? Que quando uma coisa vem na sua mente é porque você tem capacidade de realizar. Nada, Deus não coloca nada assim, não te dá. Eu vejo que essas coisas que vêm na mente é Deus mesmo que coloca na gente. Deus na gente. Pra gente pensar naquilo dali. Não é pra você ficar ali, poxa, não posso. Por que eu tô vendo isso? Se você tá vendo possível. Isso, é possível, né? E você usou a estratégia, né? Aí você falou agora da loja de banheira, eu fiquei pensando, você faz então a parte digital e faz também a parte de comercial da sua loja? A parte da loja de banheiras, eu vou para lá alguns dias da semana e eu fico pensando nas estratégias mesmo, né? Assim, estruturação da marca, né? Desenvolver um site bem estratégico, bem posicionado, bem ranqueado ali no Google e tem dado muito certo.
Porque o meu marido, que ele é quem fica ali com o Instagram, ele não é o cara mais instagramável do mundo. Ele não gosta de aparecer, isso, né? mas também ele é apegado. Ele também não deixa eu fazer o meu trabalho, não. Ele que gosta de postar as coisas, aí ele posta. Ah, ele que posta? Então ele é super instagramável. Não, mas ele não posta direito, né? Vamos dar um curso pra ele. Eu falo assim, você tá me queimando, porque eu ensino para as minhas alunas o quê? Estratégia de conteúdo, não é postar qualquer stories, tem que ter a técnica e tal. Ele vai lá, do nada, ele posta uma foto cortada. Aí a nossa logo tem azul, cinza e branco, ele vai lá, bota uma letra rosa. Sério? Eu ia ter um ataque, tá? Desse jeito. Aí eu fico nervosa. Eu mando apagar. Nervosa com aquilo ali. Então, mas mesmo assim, como a gente tem uma estrutura, a parte só do Instagram, a gente consegue vender, né, bem, graças a Deus. Então, eu faço essa parte aí. Me fala aqui uma coisa. Tendo a parte... já tive negócio físico também, o spa, né? E tava tocando junto com o digital. É uma coisa quase que enlouquecedora, assim. Você quase que surta. Já teve dias de você... Porque maternidade, loja e digital. Já teve dia de você falar assim, eu quero apagar a luz e voltar para trabalhar de novo, né? Já, sim, porque é muito mais fácil. Ser CLT é muito mais fácil do que empreender. Porque empreender, você tem que estar com a cabeça muito preparada, o seu emocional. Eu, por exemplo, hoje eu estou construindo meu escritório, mas eu trabalho de casa. Então eu lido com gritaria, com cachorro latindo, com meu filho me chamando. É um inferno, né, gente? Eu vou falar na câmera. A gente grita, estou gravando. E eu mostro isso para minha audiência, assim, não escondo de ninguém, vida real oficial. E isso daí causa um desgaste na gente muito grande. Então, aí junto com isso, você tem que estar pensando no boleto que vai vencer amanhã. Vários, né? Não é eles se multiplicam igual a misericórdia do Senhor, né? Isso aí, multiplica cada manhã. Para sempre, né? Aqui, o nosso tempo já está quase acabando. Nem parece que a gente está aqui já falando um tempão, né? Eu quero que você deixe um recado. Mas antes de você deixar um recado, para quem está começando hoje a empreender, eu já quero te fazer um convite para você voltar e a gente falar um pouco mais sobre vendas, porque eu acho que é um assunto muito importante. Então, a gente falou de tanta coisa aqui, né? É verdade. Mas a gente pode falar de algumas estratégias, né, de vendas para ajudar aí, né, as empreendedoras a monetizar mais, né? Porque vender é uma das coisas mais importantes no negócio, né? Então, aceita o convite? Aceito. Aí dela, né, gente, se não aceitar. Deixa aí um recado para quem tá começando agora, quem tá largando a CLT, né? A mulher, tipo, igual a Josi, tá lá, tá bem empregada, mas não tem motivo nenhum para sair, tá bem, tá feliz no trabalho, porque é diferente de quem sai sofrido, quem tá desempregado e começa a empreender. Você abriu mão de uma coisa que estava confortável para você, e quando começou a empreender, teve seus inúmeros desafios. Então, dá aí o conselho para a Josi. Quando foi que você... Lá, 2020. 2020, Qual conselho você se daria, né? Para ser mais assertiva. Primeiro é cuidar do seu emocional, porque a gente tem que ter um emocional muito preparado para lidar com os desafios que possam surgir. Segundo, saber se comunicar, né? Aprender sobre comunicação, desenvolver isso. E como é que se desenvolve? Treinando. Não existe uma fórmula mágica. Dizer assim, estudei, estou destravada. Não, você destrava com as tentativas. Quando eu comecei, eu fazia 10 stories para poder postar um e ainda assim não ficava bom. Hoje já é algo natural, pegar a câmera de onde estiver e gravar. E o terceiro, saber vender. Não adianta você ter o melhor produto, você tá talvez com uma loja aí num bom lugar, ou ter fotos bonitas para postar e não saber vender, né? O cliente chegar até você e você não saber contornar uma objeção, você não saber fazer perguntas persuasivas para ele. Então, é um conjunto de coisas, estudar, né? Que a gente pode falar mais a fundo aí na próxima. Persistir e estudar, né? Se manter ali no caminho, né? Não adianta se aventurar, né? Aí eu vou e agora vou pela intuição, não dá, né? Bom, amei ter você aqui. Eu acho que vocês amaram também. Já que vocês amaram, compartilha. Marca outras empreendedoras. Se não curtiu ainda o canal, curte. Para você não perder nada. Ativa aí as notificações, que vai sempre chegar um lembrete para você e você não vai perder nada. E não vai perder o próximo. Onde ela com certeza vai trazer mais estratégias aqui, não vai? Vou arrancar dela, gente. Beijo, Josi. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.